6 meses depois de iniciado seu governo, o presidente Lula estreou hoje o Conversa com o Presidente, um papo ao vivo transmitido nas redes sociais. Foi uma estratégia que o ex-presidente adotou com sucesso e, com certeza absoluta, a única do governo anterior que eu defendo que Lula mantenha. É 2023, né, gente? Lula realmente precisa se dedicar com afinco a essa comunicação mais direta com a população, ainda que ela não seja direta de fato. E não é mesmo, porque ele não está ali para responder perguntas ao vivo do amigo internauta. Bolsonaro também não estava, diga-se de passagem. No caso de Lula, o papo ainda contou com a mediação de Marcos Uchoa, um jornalista. As perguntas foram bastante amigáveis, claro, afinal, essa é uma peça de propaganda, não é de jornalismo. Mas é uma comunicação feita para parecer direta, sem intermediários, para dar um ar de acessibilidade ao presidente. E pode cumprir um papel importante na relação de Lula com seu eleitorado. Eu tenho dúvidas sobre o quanto ela pode furar essa bolha, para além do noticiário que se constrói a partir do que é dito ali na live. E cá entre nós, eu tenho bastantes dúvidas sobre o horário escolhido por Lula ou por sua equipe. Será que 8h30 da manhã o público está on? Está disposto? Pela audiência ao vivo ali, na casa dos 1.000 simultâneos? Talvez não. Ou pode ter sido só porque foi a primeira. As pessoas ainda estão se acostumando a ver. Nesses 32 minutos inaugurais da live do Lula, que provavelmente vai ser o nome pelo qual os encontros ficarão conhecidos, ele falou um pouco de forma roteirizada, um pouco aparentemente no improviso. Transmitiu algumas mensagens já batidas e algumas coisas novas. Firmou o compromisso de estar todas as terças pronto para responder sobre qualquer assunto. Mas, por hora, passou longe de sua difícil relação com Centrão e Arthur Lira entre os temas da live. Vamos dar uma olhada nesses temas? Antes, pausa para o comercial. Presidente, a gente sabe que a sua relação com o Congresso não anda lá muito bem e todo sábado nossos jornalistas em Brasília correm atrás de deputados e senadores para dar aos nossos assinantes premium uma visão privilegiada do cenário político. Já fez sua premium do meio? Apenas R$ 9,90 por mês, mais barato que qualquer emenda parlamentar. Marcos Uchoa estava ali num papel que no teatro e no circo é chamado de escada. Então ele abriu o papo com uma brincadeira que para o público lulista é bastante eficiente. Foi sobre o Ministério do Namoro, usando o gancho do Dia dos Namorados. Lula tem sido bom em usar o seu apaixonamento por Janja como ativo político. Funciona bem com a esquerda transante, né? E talvez retroalimente uma ideia de Lulinha, paz e amor para os mais desconfiados. Mas logo o show virou a conversa para o que foi feito até aqui pelo governo, tentando puxar pela economia. E aí a mensagem que Lula queria transmitir começou a ficar mais clara. Eles falaram de emprego, salário mínimo, resultados. Depois de insistir bastante na ideia de ter assumido um país devastado e do esforço pela reconstrução, que é o slogan do seu governo, Lula usou a analogia do tempo e dos recursos para uma árvore dar frutos, de fato. E falou das 14 mil obras paradas e de um novo PAC que deve chegar no dia 2 de julho. Mencionou o desenrola para quem está endividado. E escolheu fazer um aceno para a classe média, falando de Minha Casa Minha Vida para quem ganha na faixa de R$12 mil. Então, o roteiro de apresentação de programas do governo para diferentes classes sociais estava cumprido. Daí, era a hora de dar uma piscadela para um setor bem arisco, que é o agronegócio. Lula já havia falado na live de credibilidade, estabilidade e previsibilidade, se direcionando ao empresariado, o que inclui os grandes produtores rurais. Mas era preciso ser mais direto. Então ele falou de reforma agrária, tema hipersensível, que pode alienar sua base à esquerda, dependendo do tom. Ele optou por dizer que está pronto para seguir assentando famílias em terras improdutivas, mas sem guerra, sem luta. Foi um recado. A partir de um levantamento técnico do INCRA, esse assentamento vai ser feito.
É uma fala bastante razoável, mas também é difícil imaginar que algum dos lados tenha ficado plenamente satisfeito com ela, por conta de toda a disputa que o tema implica. Lula voltou a afirmar que o pequeno e o grande produtor não precisam estar em conflito, porque cumprem funções complementares no Brasil. E ainda comentou como numa feira do agro na Bahia, só o estande do pequeno vendia alimentos. A questão é que o agroindustrial tem uma visão bastante específica do que é ou não terra improdutiva e não enxerga o MST como produtor, como a esquerda enxerga. Esse enrosco ainda vai dar bastante trabalho a Lula. Falar disso na live pode ajudar a começar a desmistificar esse ponto, para quem tiver um pouquinho aberto a essa possibilidade. Para quem não tiver, Lula ainda fez uma convocação aos jovens para que mantenham a esperança, o otimismo e se inscrevam no Enem, estudem. Agora, enquanto falar de programas do governo para o povo é fundamental como estratégia de comunicação, talvez Lula precise ir além. O assunto ausente na live foi a política em si, sua relação com o Congresso, com Arthur Lira. Lula falou que o mandato de 4 anos é curto e por isso ele tem pressa, cobraria pressa inclusive dos ministros. Citou dificuldades legais para fazer obras, como os tribunais de contas e o Congresso. Tudo isso precedido da palavra impeditivos. Não foi uma afronta à democracia, não. Ele acrescentou que isso é normal. Mas ele desenhou a dificuldade pela metade e ainda retomou a ambiguidade sobre se vai ou não se candidatar à reeleição. Certamente não foi acaso, porque na véspera o presidente da Câmara deu uma entrevista para a Globo News em que falou que a dificuldade de relação de Lula com o Congresso passa por essa indefinição sobre a reeleição. O raciocínio dele: como não define se vai fazer ou não o sucessor, os ministros ficam tentando disputar espaço para crescer eleitoralmente e acabam sacrificando a governabilidade. O Lira ainda disse que sempre foi contra a presidência de coalizão, contra a participação de parlamentares em ministérios. É uma cara de pau sem tamanho do Lira, óbvio. E conhecendo como ele atua, é aquele misto de cinismo e achaque que lhe é típico. Agora, para o público das lives do presidente, é complexo compreender esse jogo. E do ponto de vista de comunicação efetiva, seria útil a Lula conseguir transmitir o que é esse impeditivo que ele mencionou. Isso tudo posto, eu queria só lembrar como foi a era das lives do governo passado. Porque, olha, você pode discordar de 100% das políticas deste governo. Pode achar que Lula erra ao incentivar carros populares ou desejar que ele seja mais efetivo na defesa do meio ambiente. Tudo do jogo. Mas quase 6 meses depois, talvez a gente esteja se esquecendo paulatinamente do que a gente viveu até dezembro de 2022. Por um lado, ótimo, precisamos seguir em frente, retomar a normalidade política. Por outro, esquecer pode nos levar a relevar e, em última instância, a repetir. Eu peguei aleatoriamente a live do Bolsonaro do dia 16 de setembro de 2021. Os primeiros minutos foram todos dedicados a defender o marco temporal, essa violência contra os povos originários. Em seguida, mais quase meia hora contra a vacinação. Primeiro, contra a vacinação de adolescentes. Depois, Bolsonaro lembrou que não tinha tomado vacina e ainda falou com todas as letras que estava muito melhor do que qualquer um que tivesse tomado Coronavac. Queiroga, que estava ao seu lado, riu e completou que, de fato, a Coronavac tem uma efetividade menor. Eu não vou falar de tudo que foi dito ali, mas ainda houve tempo para Bolsonaro criticar a aprovação na Câmara de uma lei que impunha quarentena de 5 anos para que militares da ativa se candidatassem em eleições. É o bingo completo da violação de direitos humanos, do negacionismo e do golpismo. E a gente não vai esquecer, não.